7 de julho de 1944, 4 da manhã. O general Yoshitsugu Saito está numa caverna no norte de Saipan, cercado por oficiais exaustos, feridos, alguns mal conseguindo ficar de pé. Ele acabou de ditar a ordem que transformará esta ilha tropical em cemitério para 30.000 pessoas. A mensagem é curta, brutal e irrevogável. Gyokusai, ataque total ao amanhecer. Não há rendição, não há retirada. Morreremos como guerreiros do imperador. E enquanto ordena isso, Saito sabe exatamente o que está fazendo. Sabe que está enviando os últimos 3.000 soldados japoneses que conseguem segurar uma arma para morrer em ondas humanas contra metralhadoras americanas. Sabe que está condenando milhares de civis japoneses que acreditam nas promessas de honra e morte gloriosa. Sabe que transformou Saipan em armadilha mortal, onde escape não é opção e rendição é traição imperdoável. Mas o que ele talvez não saiba completamente é que esta decisão não mudará o resultado da batalha em nada. Os americanos já venceram. Saipan já caiu. A única coisa que a ordem de Saito mudará é quantas pessoas morrerão antes que o inevitável seja reconhecido. E esse número será horroroso. 3 semanas antes, Saipan era considerada território japonês inexpugnável. Parte da cadeia das Marianas, colonizada há décadas, povoada por 25.000 civis japoneses que cultivavam cana-de-açúcar e acreditavam estar seguros sob proteção do Império. A guarnição militar somava 31.000 homens sob comando de Saito, 43ª Divisão de Infantaria, mais unidades da Marinha sob Almirante Nagumo, o mesmo Nagumo que comandou o ataque a Pearl Harbor. Defesas preparadas por meses, bunkers de concreto, artilharia posicionada, campos minados cobrindo praias. Saipan era mais que ilha fortificada. Era símbolo da esfera de coprosperidade asiática. Prova de que o Japão poderia defender seus territórios conquistados. E então, em 15 de junho, a Operação Forager começou. A maior frota anfíbia já reunida no Pacífico até aquele momento apareceu no horizonte. 8 porta-aviões, 7 encouraçados, centenas de navios de transporte carregando 71.000 marines e soldados da 27ª Divisão de Infantaria. O bombardeio naval que precedeu o desembarque foi apocalíptico. Milhares de toneladas de explosivos despejados sobre as defesas costeiras em poucas horas. Quando os primeiros marines atingiram as praias próximas a Charan-Canoa e Garapan, enfrentaram resistência feroz. Mas o resultado nunca esteve em dúvida. Os americanos tinham superioridade numérica de 2-1, superioridade absoluta no ar, superioridade em artilharia, tanques, suprimentos. Saito percebeu isso nos primeiros dias. Relatórios chegavam descrevendo marines avançando apesar de baixas pesadas, tanques Sherman destruindo bunkers metodicamente, artilharia naval eliminando posições defensivas assim que reveladas. A estratégia japonesa inicial era repelir invasão nas praias, destruir os americanos enquanto desembarcavam, vulneráveis. Mas marines estabeleceram cabeças de praia, consolidaram posições, trouxeram mais homens, mais tanques, mais artilharia. Em uma semana, controlavam o sul da ilha. Em 2 semanas, empurravam defesas japonesas para o norte progressivamente. E Saito não tinha reforços chegando, porque a Marinha Imperial acabara de perder a Batalha do Mar das Filipinas, tentando impedir a invasão. A frota enviada para destruir porta-aviões americanos foi aniquilada. 400 aeronaves varridas dos céus em 2 dias. Saipan estava isolada, cercada, condenada. Mas render-se nunca foi considerado opção aceitável. A doutrina militar japonesa não contemplava rendição em circunstâncias praticamente nenhuma. Soldados eram ensinados desde treinamento básico que captura era desonra pior que morte, que render-se traía o imperador, os ancestrais, o próprio conceito de ser japonês. O código Bushido, reinterpretado pela propaganda militar, transformara a morte em batalha em objetivo supremo, sobrevivência em vergonha. Saito havia sido educado nessa tradição, acreditava nela profundamente. Mais importante, sabia que todo o Japão estava assistindo. A queda de Saipan significaria bombardeiros. B-29 americanos poderiam alcançar Tóquio, Osaka, Nagoya.
a guerra chegaria às ilhas principais pela primeira vez. Politicamente, a perda de Saipan abalaria a confiança no governo Tojo. Possivelmente causaria mudanças no Comando Supremo. Estrategicamente, provaria que defesa do perímetro externo havia falhado completamente. Então Saito tomou decisão que considerou honrosa, patriótica, necessária. Resistiria até o último homem. Faria americanos pagarem por cada metro de terreno. E quando a resistência organizada não fosse mais possível, lançaria ataque final massivo que, mesmo falhando em reverter a derrota, demonstraria espírito inquebrável do guerreiro japonês. Final de junho e início de julho, viram marines avançando através do terreno acidentado do centro e norte de Saipan. Cada colina, cada ravina, cada caverna era defendida ferozmente. Soldados japoneses lutavam de posições fortificadas até serem eliminados por lança-chamas, explosivos, fogo direto de tanques. Não havia retiradas organizadas, apenas morte ou recuo caótico para a próxima posição defensiva. Baixas japonesas montavam aos milhares. Feridos não podiam ser evacuados adequadamente porque não havia para onde evacuar. Suprimentos esgotavam porque não chegavam reforços. Comida acabou. Água tornou-se escassa. Munição diminuía progressivamente. Soldados começaram a lutar sabendo que cada combate seria provavelmente o último. E ainda assim lutavam, porque ordens eram claras e alternativa impensável. Em 25 de junho, marinheiros e tropas navais sob Nagumo juntaram-se às forças terrestres de Saito num perímetro defensivo cada vez menor no extremo norte da ilha. Cerca de 12.000 soldados japoneses ainda capazes de lutar estavam comprimidos numa área de poucos quilômetros quadrados, junto com milhares de civis japoneses que haviam fugido do avanço americano. Esses civis representavam tragédia dentro da tragédia. Famílias inteiras, mulheres, crianças, idosos, presos entre exércitos. Propaganda japonesa havia ensinado que americanos eram bárbaros que torturariam, estuprariam, matariam todos os civis capturados. Relatos dessas atrocidades eram repetidos constantemente, criando terror absoluto da captura. Oficiais militares e agentes de propaganda reforçavam essa mensagem. Morte honrosa era preferível à desonra da rendição. Alguns civis acreditavam genuinamente. Outros estavam simplesmente aterrorizados demais para pensar claramente. E estavam todos presos no norte de Saipan, enquanto marines fechavam cerco metodicamente. Saito e Nagumo estabeleceram comando numa rede de cavernas próximas a Makunsha. De lá, tentavam coordenar defesa que já não era coordenável. Comunicações falhavam. Unidades eram isoladas e destruídas. O perímetro encolhia diariamente. Em 1º de julho, ficou claro para todos os oficiais que derrota total era questão de dias, talvez horas. Foi então que Saito começou a planejar o Gyokuzai. A palavra significa literalmente joia despedaçada, referindo-se à ideia de que melhor despedaçar-se gloriosamente que render-se intacto. Na prática militar, Gyokusai significava ataque suicida em massa, onde todos os soldados disponíveis carregariam posições inimigas numa onda humana, lutando até morte sem expectativa de vitória ou sobrevivência. Não era tática projetada para vencer batalha. Era a demonstração final de lealdade, gesto simbólico que dizia: preferimos morrer como guerreiros que viver como prisioneiros. Saito passou dias preparando esse ataque, coordenando com oficiais subordinados, assegurando que todos entendessem o que seria exigido. Soldados feridos que mal conseguiam andar receberiam granadas e instruções para se explodirem ao encontrar americanos. Homens sem armas de fogo receberiam lanças de bambu afiadas. Todos atacariam, todos morreriam. Seria o maior Gyokusai da Guerra do Pacífico, 6 de julho de 1944. Saito emitiu ordem final numa mensagem que seria descoberta depois pelos americanos. O texto é revelador. Não há mais esperança de vitória. Seguiremos os caminhos de nossos ancestrais e morreremos com honra. Pelo imperador, atacaremos as posições inimigas ao amanhecer. Que cada homem mate pelo menos um americano antes de morrer. A mensagem foi distribuída através das unidades fragmentadas. Nagumo, ao receber cópia, compreendeu completamente o significado. Naquela noite, Nagumo cometeu suicídio ritual. O almirante que comandara a frota em Pearl Harbor
que vira a Marinha Imperial em seu apogeu, escolheu morrer antes do ataque final, talvez reconhecendo que sua presença no Gyokusai seria puramente simbólica. Saito aguardaria até depois do ataque para seguir o mesmo caminho. Queria ver seus homens partirem para a morte antes de aceitar a própria. 4 da manhã, 7 de julho. Milhares de soldados japoneses começaram a se mover através da escuridão em direção às linhas americanas próximas a Tanapag. Muitos estavam feridos. Alguns tropeçavam em feridas maltratadas. Oficiais lideravam com espadas samurai. Soldados seguiam com rifles, baionetas, lanças improvisadas. Alguns gritavam Banzai. Outros se moviam em silêncio assustador. A formação era caótica, desesperada, mais horda que ataque coordenado. Mas a ferocidade era real. Marines da 105ª Infantaria, posicionados nas linhas de frente, ouviram sons crescentes de movimento na escuridão. Milhares de homens aproximando-se. Então começou. Ondas humanas de soldados japoneses surgiram da escuridão, correndo em direção às posições americanas. Metralhadoras abriram fogo imediatamente. Dezenas caíram, centenas caíram, mas continuavam vindo. Alguns alcançaram linhas americanas em combate corpo a corpo brutal. Soldados lutavam com baionetas, facas, mãos nuas. Oficiais japoneses com espadas samurai cortavam marines até serem abatidos. A violência era primordial, desesperada. Marines recuavam, reagrupavam, contra-atacavam. A artilharia americana começou a disparar, despejando explosivos sobre massas de atacantes. Tanques avançaram, metralhando formações, mas atacantes continuavam vindo em ondas sucessivas durante horas. Ao amanhecer, o campo de batalha estava coberto de mortos. Estimativas colocam 4.000 soldados japoneses mortos no ataque Gyokusai e nos combates imediatamente seguintes. Marines da 105ª e 27ª Divisão sofreram centenas de baixas, mas a linha manteve. Saito, recebendo relatórios do ataque enquanto permanecia na caverna de comando, soube que o Gyokusai havia falhado em romper linhas americanas. Soube que seus homens morreram como prometido, mas que morte não mudara nada estrategicamente. Marines continuavam avançando. A ilha estava caindo. Horas depois, Saito cometeu seppuku. Oficial assistente decapitou-o após ritual. O general que ordenara ataque suicida em massa seguiu o código que impusera aos subordinados e morreu por própria mão antes de ser capturado. Mas a tragédia de Saipan não terminou com morte de Saito ou com Gyokusai. Na verdade, estava apenas começando sua fase mais horrorosa. No extremo norte da ilha, milhares de civis japoneses estavam presos entre marines avançando e penhascos que caíam direto no oceano, lugares que seriam chamados depois de Suicide Cliff e Banzai Cliff. Altitude de 200 a 250 metros acima das rochas e ondas. E ali, nesses penhascos, aconteceu algo que horrorizou até marines endurecidos por combate. Famílias inteiras começaram a pular. Mães segurando bebês pulavam juntas. Pais jogavam crianças primeiro, depois pulavam. Idosos saltavam de mãos dadas. Grupos inteiros de civis caminhavam calmamente até a borda e se jogavam sem hesitação. Marines tentaram intervir. Usaram alto-falantes em japonês, pedindo que parassem, que se rendessem, que seriam tratados bem. Alguns marines correram fisicamente tentando impedir pessoas de pular. Mas propaganda japonesa fora eficaz demais. Medo dos americanos era tão profundo, tão visceral, que morte era preferível à captura. Alguns civis foram forçados por soldados japoneses remanescentes ou agentes de propaganda que ameaçavam matar famílias inteiras se não pulassem. Outros escolheram genuinamente, acreditando que estavam fazendo escolha honrosa. Testemunhos americanos descrevem cenas devastadoras. Marinheiro relatou ver mãe amarrar filhos pequenos com corda, pular com eles, todos desaparecendo nas rochas abaixo. Outro marine descreveu grupo de adolescentes se posicionando em fila na borda do penhasco, cada um pulando sistematicamente, um após outro, enquanto marines gritavam impotentes para que parassem. Fotógrafo de combate capturou imagens de corpos nas rochas embaixo dos penhascos, ondas tingidas de vermelho.
As imagens são tão perturbadoras que muitas nunca foram publicadas amplamente. Estimativas de civis mortos em Saipan variam dependendo das fontes. Números conservadores colocam pelo menos 3.000. Outras estimativas chegam a 8.000 ou mais, incluindo suicídios forçados, mortos em combates, civis executados por soldados japoneses por tentarem render-se. O número exato nunca será conhecido completamente porque registros civis foram destruídos e muitos corpos nunca foram recuperados. 9 de julho, resistência organizada japonesa em Saipan cessou oficialmente. Marines controlavam toda a ilha. Cerca de 24.000 soldados japoneses haviam morrido. Apenas 921 foram capturados, maioria feridos graves demais para cometer suicídio ou inconscientes quando encontrados. A proporção era chocante. Para cada japonês capturado, 26 morreram lutando ou por própria mão. Baixas americanas foram também significativas. 3.426 mortos, 13.000 feridos. Mas Saipan estava em mãos americanas, e consequências estratégicas foram imensas. Em Tóquio, notícias da queda de Saipan causaram choque na população. Pela primeira vez, território considerado parte integral do Império Japonês, povoado por cidadãos japoneses, havia sido capturado. Revelou que promessas de defesas inexpugnáveis eram mentiras, mostrou que guerra estava sendo perdida. Politicamente, gabinete de Tojo caiu. Primeiro-ministro que iniciara a guerra contra americanos foi forçado a renunciar em 18 de julho. Mudança no comando, porém, não mudou realidade estratégica. Bases aéreas em Saipan foram expandidas rapidamente. Em novembro de 1944, primeiro B-29 decolou de Saipan em direção a Tóquio. A promessa de levar guerra às ilhas principais tornou-se realidade. Mas voltando àquela caverna em 7 de julho, a decisão de Saito. Havia alternativa? Poderia ter ordenado rendição em massa, poupado vidas de milhares de soldados e civis? Tecnicamente, sim. Praticamente, dentro do contexto cultural e militar japonês de 1944, não. Saito estava preso por código que considerava a rendição equivalente à traição. Estava operando dentro do sistema militar que via morte em batalha como objetivo supremo, sobrevivência como falha. E estava consciente de que todo o Japão observava. Render Saipan sem lutar até o último homem seria admitir derrota de forma que minaria ainda mais moral nacional já abalada. Então escolheu Gyokuzai. Escolheu morte em massa. Escolheu transformar Saipan em demonstração de lealdade, mesmo quando lealdade não podia mudar resultado. E o custo dessa escolha foi 30.000 vidas ou mais. Militares e civis, japoneses e americanos, mortos numa ilha que já estava perdida antes que a última ordem fosse dada. A ironia brutal é que Saito estava certo sobre uma coisa. Saipan mudou guerra. Mas não da forma que ele imaginava. Não foi resistência feroz que mudou mentes americanas ou demonstrou força japonesa. Foi exatamente o oposto. Saipan mostrou aos americanos que japoneses lutariam literalmente até o último homem, que não aceitariam rendição mesmo quando derrota fosse matematicamente certa. Essa lição influenciou o planejamento americano para a invasão das ilhas principais. Se Saipan, com 31.000 defensores, custara mais de 16.000 baixas americanas e terminara com suicídios em massa, quanto custaria invadir Kyushu ou Honshu? Quantos milhões morreriam se cada ilha, cada cidade, cada vila lutasse da mesma forma? Esses cálculos contribuíram diretamente para a decisão de usar bombas atômicas em agosto de 1945. Hiroshima e Nagasaki foram, em parte, consequência do que o comando americano aprendeu em Saipan, sobre custo de invadir território japonês, defendido até morte. Hoje, Saipan tem memoriais. American Memorial Court of Honor lista nomes dos americanos mortos. Suicide Cliff e Banzai Cliff têm monumentos lembrando civis que morreram ali. Turistas visitam, tiram fotos, tentam compreender o que aconteceu. Mas compreensão completa é impossível se você não entende a escolha de Saito e por que ele fez isso. Ele não era monstro. Era produto de sistema militar e cultura que valorizavam honra acima de vida, lealdade acima de sobrevivência, símbolo acima de realidade. E quando confrontado com derrota inevitável, escolheu símbolo. Escolheu morte gloriosa sobre vida desonrosa.
Escolheu demonstração de lealdade sobre preservação de vidas. Foi escolha racional dentro lógica distorcida que guerra total e propaganda militarista criaram. Mas racionalidade não torna a escolha menos trágica ou consequências menos devastadoras. Em 7 de julho de 1944, quando Saito ditou ordem final, ele transformou Saipan em mais que campo de batalha. Transformou em símbolo de algo profundamente errado na forma como guerra estava sendo lutada, na forma como vidas eram valorizadas, na forma como derrota era tratada. 4.000 homens correram para metralhadoras porque general ordenou. Milhares de civis pularam de penhascos porque propaganda convenceu que americanos eram monstros. General cometeu suicídio porque código exigia. E resultado final: Saipan caiu de qualquer forma. B-29 bombardearam Tóquio de qualquer forma. Japão perdeu guerra de qualquer forma. A única coisa que escolha de Saito mudou foi quantos morreram antes que verdade inevitável fosse aceita. E esse número foi 30.000 a mais que precisava ser. Essa é a matemática brutal de Saipan. Não sobre tática ou estratégia ou coragem, sobre custo humano de escolher símbolo sobre realidade, honra sobre vida, ideologia sobre compaixão. E você, o que acha? Depois de cercar 31.000 soldados numa ilha sem reforços ou suprimentos, com superioridade total americana em todos os aspectos, havia alguma decisão que Saito poderia ter tomado para mudar resultado, ou Saipan revelou verdade que existia desde o início da guerra? Se inscreva no canal para explorar mais momentos onde guerras foram decididas, não por genialidade tática, mas por escolhas que tornaram tragédia inevitável muito antes que primeiras balas fossem disparadas.